O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Que nós temos dois tipos de vocacionados, se assim podemos usar esta expressão. Aquele vocacionado entusiasmado, que diz: Olha, para onde tu fores, Senhor, eu irei contigo. Se tiver frio, vou. Se tiver quente, também vou. Se for de dia, eu vou. Se for à noite, também vou. Mas de madrugada eu topo também. É aquele vocacionado empolgado com a missão. Mas Jesus vai e diz para esse primeiro vocacionado: Olha, as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É como se Jesus dissesse: É isso mesmo que tu queres? Tem certeza que queres me seguir? E lembremos que nesta ocasião, usando a palavra própria nossa, que Jesus estava fazendo sucesso, muito sucesso. Multidões acorriam a ele. Jesus estava realizando muitos milagres, todas as cidades, vilarejos, locais onde Jesus passava. Jesus estava realizando muitas coisas grandiosas e todo mundo estava aplaudindo. É bem provável que esse empolgado que o Evangelho fala e não entra em detalhe, era esse que: rapaz, quero fazer parte desse grupo aí. Olha só, serei visto, imagine só estar com Jesus. É bem provável que esse vocacionado não estava interessado em anunciar o reino de Deus, estava interessado em ser visto pelo povo. Olha só, o interesse não era anunciar o reino, o interesse era ser visto, ser aclamado. Por quê? Porque estava perto de Jesus. Mas Jesus joga um balde de água fria sobre ele. Mas tem um segundo vocacionado, e esse é chamado propriamente por Jesus. Jesus disse a outro: Segue-me. Mas olha a resposta dele: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. E aqui essa expressão, deixa que os mortos enterrem seus mortos, não é que o pai dele tinha morrido. Essa expressão é para dizer que ele queria dizer: assim que meu pai morrer, eu vou cuidar dele até ele morrer. Quando ele morrer, eu estou livre. Cumpri minha missão de filho, então eu vou te seguir. Então espera mais um pouco. Assim que meu pai morrer, eu te sigo. Aí por isso Jesus usa essa expressão: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Um outro ainda disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. Aí a resposta de Jesus: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. De qualquer forma, esse segundo vocacionado, o segundo e o terceiro, põe empecilho para seguir Jesus. Justifica
para seguir Jesus. E no primeiro momento, até uma justificativa plausível. E o que seria essa justificativa plausível? Cuidar do pai, da mãe, da família. Tem coisa mais nobre do que cuidar da família? Mas para seguir Jesus, a família não pode estar em primeiro lugar. Quem deve estar em primeiro lugar é o Senhor. E quantos pecam e pecam gravemente nesse quesito? Coloca a família em primeiro lugar, os bens em primeiro lugar, os afazeres em primeiro lugar. Depois, se sobrar um tempinho para Deus. Não, é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Tem que ser Deus em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Nós precisamos aprender isso. Estamos começando o nosso dia na presença do Senhor. Ótimo, louvado seja Deus, é isso mesmo. Deus tem que ser prioridade, Deus tem que estar em primeiro lugar. Aí a partir de Deus as outras coisas, a partir de Deus o cuidado com a família, com os filhos, com o esposo, com a esposa. A partir de Deus o trabalho, para que a família viva com dignidade. A partir de Deus o lazer, a partir de Deus uma viagem. Mas desde que Deus seja prioridade, nós não podemos esquecer isso. Senão passamos a vida inteira, nos cansamos, sem viver na presença de Deus. Vai dizer o salmista, o trabalho sem Deus é o quê? É inútil. Olha só essa expressão belíssima. O trabalho sem Deus é inútil. Não adianta trabalhar muito, se Deus não é prioridade. Não adianta. Não adianta possuir muitos bens, se Deus não é prioridade. Nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida. E cada um necessariamente foi chamado para uma vocação. Você que é vocacionado ao matrimônio tem uma vocação linda, bela, do cuidado, do zelo para com a sua família. Mas não esqueça que na sua família Deus tem que ser prioridade. No meu caso, uma vocação específica ao sacerdócio. E além de uma vocação específica ao sacerdócio, dentro de uma comunidade chamada Canção Nova. Uma vocação dentro de outra vocação. E compete a mim unicamente seguir Jesus onde quer que Ele for. E ser desprendido de qualquer coisa, ser desprendido sobretudo das realidades materiais. Eu não posso ficar preso a isso ou aquilo, não. Eu, como sacerdote, tenho que estar sempre livre para partir. A minha mala tem que estar sempre pronta, é só fechar. Qual é o destino? Estou indo. Mas qual é a causa? A causa do Evangelho. E nós, consagrados, missionários, sacerdotes, temos que colocar muito isso em prática e assimilarmos bem essa questão. Não podemos estar apegados a nada. Se podemos falar de apego, o nosso apego precisa ser anunciar o Evangelho. Gana pelas almas, como o nosso Pai fundador assim vai nos ensinar. Mas nesse sentido de estar sempre pronto para partir e sem justificativa alguma. Sobretudo eu como sacerdote, que por vocação, por dom, não tenho família, não possuirei família de sangue, no sentido da esposa e os filhos. Isso equivale a dizer que a disponibilidade para partir da minha parte tem que ser total. Nas novas comunidades, como você bem o conhece, sobretudo na Canção Nova, tem os casais. Na hora que vai remanejar de um canto para outro, tem que fazer os cálculos. A casa cabe todo mundo, independente de tiver 3, 4, 5 filhos. Como é que vai ser a escola? Como é que vai ser os outros cuidados? O que é que vai ser feito lá exatamente, assim por diante? Faz parte, é normal. Eu não. Um quarto já é suficiente para mim ficar dentro. Se tem cama, ótimo. Se não tem, a gente dá um jeito de outra forma.
mas o padre é esse que está sempre disponível para partir e não pode colocar empecilho nenhum. Onde vai ficar? Por quê? Porque segue os passos de Cristo. As raposas têm tocas, os pássaros do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E nós seguimos os passos do Cristo. Isso equivale a dizer que uma coisa que deve fazer parte de vida de qualquer sacerdote, e quem assim não faz, fere a sua vocação sacerdotal, é a pobreza. Nenhum de nós sacerdotes devemos viver uma vida de luxo, não cabe a nós vocacionalmente. Podemos ter até possibilidade mas não nos cabe. Qualquer um de nós, sacerdote do mundo todo, se nós vivermos no luxo, vivermos na vida mansa, nós ferimos a nossa vocação e ferimos gravemente, porque no que Deus nos chama ao sacerdócio, Ele nos chama a se configurar a Ele, ao Cristo pobre, ao Cristo missionário, ao Cristo que se interessa unicamente em anunciar o reino de Deus. As outras coisas são supérfluas. As outras coisas, se der bem, se não der, está bom também. Não pode ser o mais importante onde eu vou dormir. Não pode ser mais importante qual carro que eu vou andar. Não pode ser mais importante a viagem que eu vou fazer. Não. O que é importante e que deve ser importante na vida de um padre? Anunciar o Evangelho. O que deve ser importante na vida de um padre? Administrar os sacramentos. Isso é importante e inegociável. Mas as outras coisas não, onde vai dormir, como vai viajar, isso aí não importa. É secundário, terciário, quartiário, seja lá o que for doário. Mas o mais importante é anunciar o reino de Deus. Portanto, amados irmãos, cada um de nós, no dia de hoje, a partir do nosso chamado, Deus chamou você a uma vida matrimonial. Seja fiel no seu matrimônio, viva com fidelidade o compromisso no qual você assumiu. Você que foi chamado a uma nova comunidade, viva com fidelidade a partir do seu estado de vida, celibatário, casado, sacerdote, e assim por diante. De qualquer forma, honre com a vocação na qual Deus te chamou. De qualquer forma, um chamado é para todos anunciar o reino de Deus. Portanto, na condição que você está, na vocação na qual você foi chamado, no estado de vida no qual você foi chamado, nunca deixe de anunciar o Evangelho, porque anunciar o Evangelho é uma missão para todos os batizados.